Olá, verdadeiros conectados! Olá a todos! Eu sou a Raquel Rodrigues, idealizadora aqui do canal Conexões Verdadeiras, que tem como missão ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmas primeiro, através de uma metodologia de desenvolvimento humano, conteúdo sobre autoconhecimento e autodesafios, e também ajudá-las a se conectar com outras pessoas por meio de práticas de networking. E hoje eu vim falar com vocês sobre observação. 7 de setembro de 2017, feriado da Independência, e eu passei a madrugada no hospital com um pico de pressão, formigamento no braço esquerdo, e eu fiquei muito preocupada. Se a gente acompanha aí as notícias, sabe que esses são sintomas preliminares de infarto e que pessoas na casa dos 30, e eu ainda estou na casa dos 30, são mais suscetíveis a não resistir a problemas como esse. E isso, por si só, dramático, fez com que eu me ficasse muito preocupada. Só que eu só consegui ligar os pontinhos de tudo que aconteceu no meu dia anterior depois que eu voltei, descansei e tudo mais. Eu tenho tido, eu vou dizer assim, o privilégio de viver uma vida feliz, alegre e plena, porque eu escolhi assim. Isso não significa que eu não tenha problemas, contas para pagar, né? As coisas do dia a dia e questões de saúde também. Mas me faz ter uma vida mais simples e também com que eu consiga equilibrar ou harmonizar as áreas. Então, muita gente que me acompanha vê que eu faço muitas atividades, e é verdade, eu tenho uma agenda bem intensa. Só que ao mesmo tempo eu aprendi a ter os momentos de descanso. Então, quando a gente tem muita intensidade, muitas atividades, a gente se coloca numa polaridade de yang. Então, a gente tem ação. E quando a gente descansa, quando a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, a gente tem uma polaridade yin. E esse ir de uma polaridade para o outro faz com que a gente venha para o centro e vivencie o tal, que é o equilíbrio, que eu também tenho falado aí no canal. Por exemplo, eu paro tudo que eu tô fazendo para ir dormir, se eu tiver com sono, para meditar, para caminhar, para conversar com as pessoas. Então, eu vou organizando minha agenda para casar tudo isso. Então, não fiquem preocupados. Eu não tenho vivido assim momentos de grande estresse nem de muita ansiedade. Eu vivo sim, porque eu escolhi a jornada evolutiva, no entanto, é um aprendizado diário, prática diária. Então, situações acontecem, mas eu realmente tenho trabalhado bastante isso e consigo me manter um pouco mais calma, mais serena, né, com mais clareza. E daí ontem foi um dia incrível, na quarta-feira, né? Ontem. Tava tudo indo super bem. E eu tinha uma reunião às 5 da tarde, quando eu saí, começaram a ouvir alguns sinais. Então eu passei bem rente num muro que tem perto da minha casa e eu bati a mão esquerda. E aí eu falei, Raquel, presta atenção, observa e tal. Quando eu tava chegando na reunião na Zona Sul, eu bati a mão direita num pilar. Tem até, não vai dar pra vocês verem, talvez bem, mas tá roxinho e tal. E aí eu falei, não, pera, né, vamos observar. A reunião foi incrível, deu tudo certo, do jeito que a gente imaginava e tal. E ao sair de lá, eu saí realmente pensando que eu ia ter que organizar um pouco melhor minha agenda por conta das atividades. E nesse momento, eram umas 8h30 da noite, eu comecei a sentir uma dor aqui no ombro direito. Achei que era uma questão muscular, porque eu sempre tô com a bolsa do lado direito e tal. Pus a bolsa do lado esquerdo e fui. Mas aquilo realmente me incomodou. Quando eu cheguei em casa, por volta de 9h15, eu fui jantar e aí, como eu tinha um último atendimento às 10 da noite, umas 9h40 mais ou menos, eu fui relaxar para poder me entregar, para poder, enfim, dar o meu melhor pro atendimento. Porém, a minha aluna não pôde participar e aí eu falei, vou assistir um filme, vou, cuidar, o yin. E aí eu comecei a ter muita dor no peito, muita dor assim nessa área e achei que fosse uma coisa mais muscular mesmo. Eu tive um final de semana maravilhoso, com pessoas que eu amo muito, muito, muito.
e fiz bastante caminhada, né? A gente passeou bastante e tal. E na segunda-feira eu descansei, tava com uma alergiazinha que fez meu nariz ficar um pouco entupido. Então na segunda-feira eu descansei. E na terça eu tava ótima. Minha agenda foi incrível, fiz tudo que eu tinha que fazer, fiz atividade física, fiz meditação, fiz tudo bonitinho. E aí na quarta começou, então eu achei que essa dor pudesse ser alguma coisa desse esforço. E ok, fiquei virando na cama ali assistindo o filme e não dei muita atenção. Foi quando o braço esquerdo começou a formigar e eu comecei a me sentir mal. Como a minha mãe tem hipertensão, a gente tem aquele aparelhinho, né, de medir a pressão. Eu fui medir, tava 15/10. E a minha pressão normalmente é 11/7. Aí, o que eu faço? Tal, primeiro, soluções naturais, eu fui tomar um chá de alho e começou a fazer efeito, né? Comecei a urinar bastante, que é uma coisa que faz a pressão baixar, mas o incômodo, a dor aqui não passava. Então, quando foi 1h30 da manhã, resolvi ir pro hospital, pro pronto-socorro, porque aí eu comecei a ficar bem preocupada. Fiquei lá, enfim, fui fazer os exames, a pressão já estava melhor quando eu cheguei no hospital. Foi tudo muito rápido, eu fui super bem atendida e quero deixar aqui meu agradecimento a todo mundo lá do Hospital do Tatuapé. Fui atendida assim, por mais de 10 pessoas, isso foi incrível. Todo mundo me atendeu super bem, foi super rápido. Quem me acompanha sabe que eu escolhi, depois de ficar sem opção, na verdade, mas eu escolhi usar o transporte público, a saúde pública, então deu tudo certo. E aí eu falei bastante desse incômodo, fiz um raio-x e quando voltei o diagnóstico foi de um princípio de pneumonia. Então, fui medicada, voltei para casa e sempre observando, assim, sabe? Tentando manter calma, dei risada, né? Fiquei conversando, né? Mas qual é o ponto, né? A natureza conhece a gente tão bem. Então, assim, já tinha essas atençõezinhas para eu ficar ligada no que vinha, que foi eu bater as mãos. Então, assim, fica atento que vai vir alguma coisa. Começou a dor, aumentou a dor, eu não dei atenção naquele momento porque tem um histórico aí de atividade. E aí veio o formigamento. Quando a gente observa isso, quer dizer, depois pensando, ligando os pontos, se eu não tivesse, se o meu corpo, a minha natureza, meu ego, o que for, não tivesse mandado esse formigamento, eu não teria dado atenção para a dor muscular, talvez eu tomasse um remédio para dormir e possivelmente esse princípio de pneumonia se transformasse numa pneumonia. Então, o formigamento em si, essa questão da pressão, foi o alerta que o meu corpo encontrou para falar, Raquel, porque eu me conheço. Então, Raquel, você tem que cuidar disso, tem que dar atenção para não piorar. Então, o corpo fala com a gente. Então, observar esse vídeo está sendo para 2 pontos principais. Assim, observa, a dica, observa tudo que está acontecendo com você o tempo inteiro. É uma prática. Esses pequenos, sabe quando você dá um chutão com o dedinho na ponta da cama? É o momento de você voltar para o presente, você está no automático, sai do automático, tem que voltar para o presente. Essa observação é um dos primeiros passos do autoconhecimento, um dos primeiros passos para você se conectar com você verdadeiramente. Então, observa. E observa tudo que está acontecendo no seu corpo. Tá? Então, o corpo, ele traz todas as informações das emoções que a gente está vivendo. Então, eu tive um estresse que não foi assim de situações cotidianas, foi o estresse da dor que eu estava sentindo, me chamando a atenção para olhar para isso, mas com mais efetividade. Porque a natureza está aqui, o ego também está aqui para nos proteger, para ajudar a gente na sobrevivência. E com isso, poder tomar atitudes, ter mais clareza, né? E justamente tomar essas decisões e conseguir cuidar mais da gente. E as polaridades yang e yin, né? Ou seja, quando você estiver fazendo muita coisa, tem que ter os momentos de pausa, porque senão o corpo cobra e aí pode não ser tão legal. Então, para finalizar, observação salva. Observa, observa, observa. Meus alunos estão super acostumados comigo dizendo isso. Observa, observa, observa. Tá bom? Dica da noite.
Eu continuo o tratamento em casa, são 5 dias de antibiótico, logo logo estou aí pulando e conversando com vocês, tá bom? É isso aí, boa noite, gente. Gratidão. Continue acompanhando o canal. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva e acompanhe. Até o próximo. Gratidão.